participou dessa vez. Tá, tem sentido falta. Às vezes eu falo com um ou outro. A irmã Madalena. A Madalena tá aí. A irmã Madalena, pelo amor de Deus, aí não foge, não, santa, tá acabando. Não, maravilha. Gente, hoje é um trabalho bem importante, assim, não que 18 de Atos não seja um ponto importante bíblico para aprendermos, mas esses dois temas teológicos, como remonstrância e Agostinho, são temas muito grandes na nossa história enquanto igreja, tá? Então, curtam a jornada, eu faço parte do grupo 6 hoje, tá bom? Tamo juntos. Boa apresentação, minhas queridas irmãs, Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Começar por Agostinho, Lídia, ou você vai no Remonstrantes? Você que manda. Pode ir Tá aí. bom. Que eu vou Tá. aprender a compartilhar minha tela ainda. Chamei a minha filha aqui. Pode ir. Tá bom. Eu vou falar sobre Santo Agostinho, né? Eu vou trazer, porque o tema é muito grande, muito extenso, né? Agostinho é muito extenso, muita informação histórica, filosófica. E então eu vou tentar trazer uma cronologia aqui bem sucinta, na realidade, e depois entrar no tema propriamente de Agostinho, né? Agostinho, ele nasce próximo, logo depois, né, da instituição da igreja, né, por Constantino, em 313, né, o Edito de Milão, né, que tornou o cristianismo uma religião oficial dentro do Império Romano Ocidental, né. Agostinho, ele veio nascer, isso foi 313, Agostinho veio nascer em 354, né, e aí começa toda uma dissidência cronológica, né, da vida de Agostinho, até quando ele se torna cristão e depois, né, também até o fim da vida dele. Ele tem um papel muito importante dentro da história da igreja, porque muito dos pontos que Agostinho traz são debatidos até hoje, né? Estava vendo um vídeo de uma historiadora que ela estava lendo uma edição de 2017 que já foi redigida, ela foi lançado esse livro sobre as Confissões de Agostinho, que é um dos livros dele, em 2017. Esse livro ele já foi redigido 5 vezes desde 2017, né? Então, desde que ele lançou o livro Confissões, ele já vem sendo redigido, assim, tem milhares de exemplares, né? E então, aqui, na cronologia que eu vou trazer, vem falando que 313 foi Constantino, ele promulga, né, o Edito de Milão e torna o cristianismo a religião oficial. Em 354, Agostinho nasce em Tagaste, na África, né? Em 365, Agostinho estuda em Madura, ele vive em Tagaste, depois em 370, ele estuda em Cartago. Os pais dele investiram muito na educação dele, apesar de não terem uma condição propriamente, mas eles investiam até onde eles puderam, e chegou um tempo que outras pessoas que tinham dinheiro acabaram continuando investindo na educação de Agostinho também. Né? Em Agostinho, ele segue, né, nessa cronologia até ele se tornar cristão em 387. Aliás, em 386 ele se torna cristão, em 387 ele é batizado com o filho dele, Adeodato, né? E ele escreve o principal livro dele, que é Confissões
de Agostinho em 397, né? Ele se batiza com 32 anos de idade, apesar da mãe dele ser cristã. O pai dele não era cristão, o pai dele era um patrício romano que se converteu pouco antes da morte. Ele teve 2 irmãos, né? Um irmão, um homem e uma mulher. A mulher, ela chama Perpétua, ela acabou se tornando freira, mas Agostinho foi o único dos filhos que não seguiram não seguia, né, a religião cristã, né? Até certo ponto da vida dele, ele seguiu o que o pai seguia, que era o paganismo naquela época, né, que era muito forte. Ele nasceu 40 anos depois da instituição da Igreja Cristã, né? Então, mas a mãe dele já era uma cristã desde do berço também, né? Agostinho, ele durante a juventude dele, ele estudou muito, né? E ele era entregue. Ele mesmo fala, né, no livro dele Confissões, né, uma vida desregrada e promíscua, né? Ele com 17 anos de idade, ele se junta com uma concubina, né? Na época era muito comum, né, os pais permitir que os filhos tivessem uma concubina para que eles se satisfazessem sexualmente, eles tivessem uma relação à parte antes do casamento, né? Só que Agostinho acaba ficando com essa concubina por 13 anos, né? E dessa relação nasce um filho que se chama Deodato, e ele mantinha essa relação de casamento muito firme, como se fosse aliás, uma relação de casamento, não, de concubinato, como se fosse uma relação de casamento. Então, ele respeitava ela como se fosse esposa, né? Apesar dele ter vivido muito tempo numa vida desregrada e promíscua, durante esses 13 anos de convivência, ele mantinha uma vida de casamento com ela, né? Até que ele deixa ela muitos anos depois, né? 13 anos depois, ele deixa, a pedido da mãe dele, para se casar, só que nesse meio termo ele se converte ao cristianismo. No momento que ele se converte, ele tem muitas questões, mas aí ele se desfaz do noivado que a mãe dele tinha feito e ele decide seguir no celibato. E ele segue no celibato de uma forma tão firme e veemente, né, ele conhecendo o próprio instinto dele, que ele decide nunca mais conversar com uma mulher sozinha numa sala, né? Então, assim, a gente pode imaginar, né, como é que ele era, porque ele decidiu nunca mais ter a oportunidade de estar sozinho com uma mulher, né? Agostinho, né, ele começa estudando filosofia, né, naquela época era muito comum a busca da sabedoria, né? Então, ele sofre muitas influências, né? Uma delas é a influência quando ele está estudando em Targato, acho que é Targato. Enquanto ele está estudando, ele sofre uma influência de uma seita na época chamada maniqueísmo, né? Até hoje, tanto nas obras dele, né, nos livros Confissões, como em outros livros também, ele tem falam, né, os filósofos teólogos que tem uma influência muito grande do maniqueísmo nas obras dele, né, nos pensamentos dele, né, assim também como também a filosofia neoplatônica, né, na época. Agostinho, ele estudava muito, e ele acaba, dentro dos estudos dele, se voltando... Desculpa te cortar um pouquinho, mas essa sua citação é muito boa, tá? Não vamos conseguir abordar dentro dos nossos estudos o que é o maniqueísmo, tá? Porque senão ficaria 4 anos, tá? Mas, uma dúvida, alguém aqui já ouviu falar no que é os maniqueus?
Não, quem aqui já Eu leu? vou explicar um pouquinho sobre, eu vou falar bem sucintamente. Tá, então só quem nunca ouviu falar faz assim, ó. Levanta a mão assim. Um monte de maniqueu aqui sem saber o que é, ô glória. Né? Um monte lá. Tá bom, vamos falar sobre. Então, o maniqueísmo ele foi uma seita agnóstica, né? Então, a gente já sabe o que é o agnosticismo, certo? E então, quando Agostinho segue o maniqueísmo, ele segue essa religião por 10 anos, até ele se converter. Ele escreveu obras sobre o maniqueísmo, né? Basicamente, o maniqueísmo, ele segue a ideia do bem e do mal, né? É uma influência que eles têm, assim, que a todo momento, né, é o dualismo, né, na realidade, entre o bem e o mal, que a todo momento Deus tá lutando contra o bem e aliás, Deus está lutando a favor do bem contra o mal a todo momento na nossa vida, entendeu? Então, Agostinho, ele traz muito forte em algumas obras dele isso, né? Um dos princípios, né, assim, do maniqueísmo, essa questão do bem e do mal, né, do reino da luz e do reino da escuridão, né, das sombras, né, e que é um combate eterno entre Deus e o diabo, né. O maniqueísmo ele fazia uma mistura, né, com as doutrinas religiosas daquela época. Então, ele tinha judaísmo, hinduísmo, budismo, cristianismo, zoroasterismo, né, dentro do conceito do maniqueísmo, né. Alguns filósofos, teólogos hoje, eles consideram o maniqueísmo uma religião pobre, porque é o duelo entre o bem e o mal, né? O certo e o errado. Mas hoje, e assim, Agostinho ele tinha uma consciência muito firme, né? Talvez por conta do ensino da mãe dele, né? Ser teóloga, ser cristã, e o pai ser um patrício romano, então ele tinha uma questão muito forte na mente dele, né, do que está sendo certo, do que está sendo errado, porque ambos tinham uma conduta dentro, né, da vida dele, né, e a mãe dele queria que os filhos seguissem o cristianismo, né, e ela orava para que Agostinho se convertesse, né, tanto que uma vez ela pergunta para um bispo, né, fala, você não pode ir lá conversar com meu filho para converter ele, né, para ele sair desse caminho, né, e o bispo fala para ele, olha, fala para ela, ó, você pode continuar orando, porque filho que nasce de lágrimas e oração, ele se converte um dia, né? E foi o que aconteceu de fato com ele, né? E ele era muito ligado à mãe dele, então ele escutava muito a mãe dele, né? Apesar dele ter participado, né, dessa seita, né, que hoje a gente chama de dualismo, né? A gente vive isso, né, com a secularidade, né, se você é bom, tá tudo bem, você vai para o céu, entendeu? Então, não tem problema, você não tem pecado, né? Você só tem que ter uma conduta boa, né? E o que acontece de mal, tem que lutar contra o mal, né? Então, assim, você pega uma arma, né, e vai matar todos, né, que fazem o mal no mundo, né? E é uma das ideias, né? Enfim, é isso que eu estou trazendo, tá? Tá. Então, Deixa eu contribuir um pouquinho. pode. Nesse sentido, deixa eu contribuir. O maniqueísmo, ele discute a ideia do bem e do mal, como a irmã Edi bem disse. Só que, não, sem entrar na questão do bem e do mal, porque Agostinho vai trabalhar isso muito mais fortemente, o maniqueísmo vai falar assim, existe o reino das trevas e o reino da luz. A ideia do reino aí de coachings, tá? Isola esse negócio de reino, tá? Espera um pouquinho. Então, Mani fala o seguinte, se existe uma guerra entre o reino das trevas e o reino da luz,
Como que a gente ajuda o bem a ganhar? Estão acompanhando? A gente ajuda o bem a ganhar cometendo o ascetismo. Me livrando, me afastando de tudo que é prazer material. Então, eu, negando prazeres materiais, alegrias materiais, eu impulsiono o bem a ganhar. Tem algum maniqueu aqui, ou ex-maniqueu? A compreensão que eu fazer alguma coisa asceta, o que é o ascetismo? De forma muito básica. Eu me isolo de alegrias. Eu me isolo de prazeres da minha matéria. A minha carne, ela tem que sofrer para que o que é bom se manifeste em mim. Eu deixar de ir para a praia, por exemplo. Exemplo. Excelente exemplo. Você deixar de tomar um sol, deixar de qualquer coisa que tipo te gera um tipo de prazer. Maniqueu defendia essa ideia e ele trabalhava muito a questão ontológica do bem e do mal. Lembra que eu falei que todos nós absorvemos uma cultura, um jeito de pensamento? Agostinho herda isso. Estão comigo? Sim. Ele deixa de ser maniqueu, ou maniqueísta. Maniqueu é o nome do cara, do teólogo, do pensador que instituiu esse pensamento maniqueu. Só que Agostinho bebeu nessa fonte. E a gente é o que bebe e come. Agostinho traz isso para dentro do cristianismo. E ele é um dos pais do cristianismo. Pegou a visão ou não? Então segue aí, irmã Edi. Agora vocês entenderam onde surgiu o trem, né? Da consagração. Então, né? Aí, seguindo, né, tem a trajetória de Agostinho, né, até ele se tornar cristão de fato, porque como ele participou 10 anos, né, do maniqueísmo, ele tinha muitas questões, né, e aí tinha o maniqueu, né, já tinha morrido há muito tempo, né, quando Agostinho se tornou maniqueísta, mas tinha um líder lá naquela época, né? E esse líder um dia foi lá na cidade onde Santo Agostinho estava, onde Agostinho estava, e aí ele fez as perguntas que ele tinha, né? Para ele, né? Só que ele não conseguiu responder. E aí Agostinho falou assim: poxa, esse cara não consegue responder minhas perguntas, né? Preciso achar quem responde as minhas perguntas, porque ele tinha muitas questões que hoje, né, a gente apresenta, né, sobre Deus, sobre a vida, sobre o sofrimento, entendeu? A questão do pecado, né? Então, ele vai para Milão, né, e ele está estudando, né, em Milão, né, e primeiro ele vai para Roma, depois ele vai para Milão, né, e lá ele conhece um bispo chamado Bispo Ambrósio, né? O bispo, esse bispo Ambrósio, né? Ele é muito importante porque ele, na vida de Agostinho, mas também na vida da história da igreja, não vou entrar no mérito dele, mas ele lutou contra Teodósio, que era o imperador do Ocidente, também que liderava a parte da igreja, né? Ele combateu hereges, né? Que também levantaram aqui nos maniqueístas, tiveram outros tipos de heresias naquela época, ele também combatia, né? E ele contribuiu para a conversão de Agostinho, né? Ele convence Agostinho, como Agostinho era retórico, né? Ele falava de uma forma muito forte, né? Então ele estudou retórica, né? Ambrósio também. Só que o que chamava atenção na vida do Ambrósio para ele era que Ambrósio se mantinha firme no cristianismo, mesmo com todas as questões, e todo mundo tinha acesso à vida de Ambrósio, e ele estava sempre estudando a Bíblia, né? Sempre lendo a Bíblia, e as respostas que ele dava para Agostinho eram fundamentadas na Bíblia naquele momento, né? E Agostinho, ele passou a ter uma compreensão
do que era o Evangelho. Apesar de naquela época o grego ser a língua oficial do Império, Agostinho não gostava de grego, então ele estudava já em latim, né, que era a língua italiana e a língua mãe dele, né, também. E ele... Ambrósio, ele conta, né, a história para Agostinho de um homem chamado Vitorino, né, que era um chefe da corte romana, né, de uma alta patente, né, e esse homem, o Vitorino, ele se converteu ao cristianismo, mas ele não praticava a fé. Então, um bispo chegou um dia em Vitorino e falou, olha, eu não te vejo na igreja, você é cristão? Aí ele falou assim, sou cristão sim, eu já me converti, já faz um tempo, mas eu não vou à igreja, né? E aí, aí o bispo vai falar para ele assim, mas você não vai à igreja, mas você precisa estar, né, próximo da fé, né, próximo da comunidade, né, próximo próximo de Jesus, que seria estar dentro da igreja. Só que aí Vitorino fica com aquilo, porque ele vivia no mundo pagão, né, e ele não queria falar para os outros que ele era cristão propriamente, né? Só que aí, lendo as escrituras, ele se depara, né, com uma passagem que Jesus confessa, né, ao Pai que está no céu, falando com Deus, né? Publicamente ele fala sobre nós, ele confessa, né, sobre nós, né, sobre as nossas falhas, as falhas dos homens, né, Jesus confessa. E ele pega e fala assim, Jesus não tinha vergonha, né, de confessar publicamente a fé, né, e ele confessava a fé no Pai, e em referente aos pecados, né, que nós, né, cometimos, né, e aí com esse pensamento ele acaba se confessando os pecados dele publicamente, se batizando, né, e se convertendo ao cristianismo de verdade, né, aparecendo como um cristão de verdade. Então, essa história de Vitorino mexeu muito com Agostinho, né, e teve outras histórias também, né, mas isso mexia com Agostinho, por quê? Porque ele entendia que ser cristão tinha que ser cristão de verdade. Então, assim, você não podia ser meio termo cristão, né, você tinha que ser cristão do tipo que você fosse santo, né, e ele fala no livro dele, Confissões, que ele era um homem promíscuo, que ele comete o pecado da sexualidade, né, que ele comete o pecado da vaidade, que ele era vinculado às coisas do mundo, né. Então ele falava assim, eu não consigo deixar essas coisas, como é que eu vou deixar essas coisas, né? E aí ele começa a entrar num dilema, né, que eu acho que a gente, de certa forma, passa na vida, né? Também já por conta dessa questão do bem e do mal, entendeu? Da luta, né, da luz contra as trevas, né? Ele entende, ele sabe o que é certo, o que é errado, né? Mas ele não entende que ele possa deixar essas coisas, né, para seguir a fé cristã, né, naquela época, né? Então, aí, Agostinho, ele está em Milão, né, com um amigo dele, no meio de uma crise existencial tremenda, né, e ele, nesse momento, ele está com um amigo dele que se chamava Alípio, né, tem a história desse amigo dele também, não vou também entrar no mérito, é muita história, na realidade, com Agostinho. E aí, ele deixa esse amigo, ele vai para outro lado do jardim, e nessa aflição que ele está, ele senta, né, num banco lá, ele chorando compulsivamente, né, porque ele estava com 32 anos de idade, ele chorando, ele, angustiado, ele ouve uma voz que pega e fala para ele, toma e lê. Ele pega e fala assim, toma e lê, ele pensou que era alguma criança falando com ele, né? E aí ele se levanta e ele vê
né, sobre uma mesa uma Bíblia, né? E ele pega essa Bíblia, né? E aí ele abre essa Bíblia aleatoriamente, e aí ele começa a ler, né? No capítulo de Romanos 13, 13 e 14, né? Andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedice, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças, né? E quando ele lê isso, causa um impacto muito grande, né, sobre ele. E daquele momento, ele decide realmente seguir de fato o cristianismo como fé, como prática, né? E com isso ele vem inclusive combater o maniqueísmo, né? Ele era um dos principais autores do maniqueísmo, ele se torna um contra-escritor, né? Contra aquela seita, aquele tipo de condução religiosa, né? E ele foi um dos principais escritores da época contra o maniqueísmo, né? E aí ele tomando essa decisão, ele é batizado em 387, junto com o filho dele, Deodato, né? E foi no dia de Páscoa que ele foi batizado, né? Em Milão. Ele foi batizado pelo bispo Ambrósio, né? Em Milão. Né? Aí, seguindo a trajetória, a gente vai entrar num outro assunto, que aí, Bruno, você vai ter que me ajudar, tá? Porque achei muito complicado esse assunto, né? Agostinho, ele tem um debate, né? Na realidade, um embate mesmo, né? Contra o pelagianismo, né? E também, por 2 vezes, foi considerado em 2 sínodos como uma seita, né? Mas foi criado por um bispo, né? Que ele, aliás, um monge, né? De origem britânica, né? Que se chamava Pelágio, né? O pelagianismo foi um conceito teológico que ele nega o pecado original, a corrupção da natureza humana, a questão do servo, o arbítrio e a necessidade da graça para a salvação, né? Então, Pelágio, naquela época, ele combatia o que Agostinho já estava escrevendo, né? Sobre essas coisas, né? Sobre o pecado original, a corrupção, a natureza humana, a graça divina e o livre-arbítrio e a salvação, né? Então, deixa eu contribuir um pouquinho aí, pode. e aí eu vou pedir muita, muita, muita atenção de vocês, tá? Por quê? A irmã Edilane está construindo uma história, a história da vida do Agostinho. Em resumo, trazendo um grande panorama sobre a história de Agostinho. E bota resumo, hein, porque é difícil. O cara era crente, nasceu de mãe crente, crente católica. Só que não existia igreja católica. E ele era danado. Ele gostava de vida mundana, orgia, bebedeira. O cara, ele era profano, mas num nível muito, muito hard. Quando eu falo nível hard, todo mundo tá junto? Conseguem imaginar como esse cara era. Beleza. Quando Agostinho tem um contato com a palavra de Deus através de uma revelação, olha que coisa. Através de uma revelação, a graça de Deus se manifesta a ele se converte ao cristianismo. Eu estou pulando na história, até para a gente conseguir ser sintético. Agostinho, ele sai do 8 e vai para o 80. Ele começa a se martirizar. Ele começa a se espancar para tentar expurgar os pecados dele. Quando eu falo se autoflagelar, gente, é se bater, se cortar, se castigar por conta dos seus pecados. Porque ele enxergava os pecados dele. Mas Agostinho, além de teólogo, ele era um grande filósofo e professor de retórica. Então ele começa a escrever obras cristãs. Acompanharam?
Agostinho, ele trabalha dois temas dificílimos, dois temas muito difíceis. O bem e o mal, a origem do bem e do mal. Então, se você quer entender como que a teologia a respeito do bem e do mal começou, você não vai nem ler a Bíblia, meu irmão. Você vai ler Agostinho. Escreveu essa? Escreveu. Então, eu quero entender mais a origem do pensamento cristão a respeito do bem e do mal, Agostinho. Ok. Por outro lado, Agostinho, como um exímio teólogo, pai dos teólogos, Agostinho de Hipona é um pai na teologia, assim, fundamental. Por isso que ele é o último tema do nosso módulo. Ele começa a escrever também sobre o pecado original, ou seja, a queda de todo homem assim que ele nasce. A Igreja Católica defende isso até hoje, nós também defendemos o pecado como original. Só que do outro lado, existia também alguns escritores, numa prateleira menor ou menos conhecido, que já estava trabalhando esse tema. O nome desse cara é Pelágio. Eu anotaria esse nome. Por que eu anotaria esse nome? Agostinho, ele é o pai do que nós conhecemos hoje como calvinismo. A doutrina calvinista não nasce em Calvino. Calvino é o aprendiz do aprendiz do aprendiz do aprendiz. O professor é Agostinho. Agostinho, ele defende a ideia da predestinação. Talvez não no tempo de Calvino e com o arcabouço teológico de Calvino. E com a consciência da reforma de Calvino. Mas ele é o cara que deixa nascer o trem. Pegou essa? Beleza? Beleza. Aonde que é narrada a história de Agostinho, a sua conversão, quem ele era e como ele viu o pecado? O livro Confissões. O livro Confissões, todo teólogo tem que ler. Todo biblista tem que ler. De ponta a ponta. E é bom, hein? Bom, muito bom. É um livro, Não assim, terminei não, mas é bom. é obra clássica da teologia. Confissões de Agostinho. O outro cara que escrevia na sua época chamava Pelágio. Pelágio, ele falava da corrupção humana, ele também falava do pecado original, mas tinha um outro ponto. Ele dizia que a salvação dependia única e exclusivamente de uma ação humana, que ela não tinha necessidade da graça de Deus, ou seja, um livre-arbítrio muito hard. Quando um calvinista discute com um arminiano, ele acusa o arminiano de ser pelagiano. Conseguiram acompanhar? Você entendeu basicamente o que Pelágio defende? Que não há nada de graça na salvação. Que o homem é o responsável por achar, por encontrar a sua salvação. Salvação por obras. Basicamente. Mas quando o calvinista fala isso para arminiano é porque ele apela, né, Bruno? Ele apela, ele está fazendo um espantalho para bater. Por quê? E também ficou a questão, né, do neopelagianismo, né, que acabou, de fato, entrando dentro das igrejas e até hoje a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Muito, muito. Um ponto que eu vou até mandar no grupo depois para vocês é um calvinista, ele vai falar assim, mas o arminiano diz que a salvação não depende de Deus. A salvação depende única e exclusivamente do homem. É um livre-arbítrio quase que fantasioso, é ridículo esse argumento. Entenderam que isso é um espantalho? Porque Armínio, ele entende o pensamento pelagiano e ele desenvolve o pensamento pelagiano. Ou seja, um arminiano, em hipótese alguma, é um pelagiano. Um calvinista, 100%, é agostiniano. Ok? Guarda uma coisa.
Agostinho se converteu velho. Ok? Eu Velho tinha de vivido muito. na sua época, ou seja, ele teve uma vida profana e se converte quase no final da sua vida. Mas pode tocar, irmã Edilene. Na realidade, ele se converte com 32 anos, né? Mas ele começa a escrever já no final da vida dele, propriamente, né? Ele vai escrever lá em acho que 392 que ele escreveu, né? Confissões, né? Ele escreveu Confissões, Trinidade, né? 399. 397 Confissões, e Trinidade, 399, também teve o Arbítrio, que ele escreveu 3 livros sobre arbítrio, né? Então, tudo que a gente conhece, basicamente, hoje, que a gente está estudando, boa parte vem de Agostinho, entendeu? Que a gente ouve nas pregações, né? A penitência Muita da coisa. Igreja Católica tem alguma coisa, assim, iniciou em Agostinho? Na Porque os realidade, católicos, não eles essa parte. tinham isso, né, de penitência. Não sei se tem ainda. Na verdade, a Bíblia católica, ela tem uns livros chamados livros apócrifos, que você consegue entender um pouco de penitência, principalmente no livro de Judite e no livro de Tobias, aquela Bíblia de Jerusalém. Você encontra uma questão da penitência tanto em vida quanto em morte, que eles vão chamar de purgatório, tá? Porém, Agostinho, já existia a penitência antes dele, mas ele é a figura da penitência. Porque ele cometia excessos na penitência. Lutero herda isso. Lutero era um agostiniano. Lutero comeu da fonte agostiniana, tanto que Lutero fazia penitência. Lutero se prendia em montanha. Ele não confiava em si mesmo em hipótese alguma. Esse é um dos pontos, né, de Agostinho, porque ele entende que a salvação é pela graça, mas ele continua, né, digamos assim, agindo pela carne, né, vamos dizer, né? Eu vou, como você já explicou que era o pelagianismo, né, aqui, depois eu vou mandar lá no trabalho também, o pelagianismo ele acabou sendo rechaçado, né, depois, né, por Agostinho e também por Jerônimo, né, e também foi afastado dos concílios de Éfeso em 431, depois também no sínodo de Orange em 529, né? Então, para você ter uma noção, né, o pelagianismo permaneceu durante mais de 100 anos, né? Então, lá na raiz, né, da fundação da igreja, né? Então, está lá na fundação, está aqui hoje também, né? Então, o pecado, o Agostinho ele vem falar, né, agora, né, sobre o pecado original, né, a graça, a predestinação, a trindade e o arbítrio, né? Eu peguei esses 5 pontos, eu não sei se tiver mais pontos que eu deveria ter pegado, eu já não sei, eu não entrei na questão do calvinismo, porque não ia dar, e eu também não sei debater calvinismo, né? Então eu fiquei na história de Agostinho mesmo, né? Aí, Bruno, você explica, né? Bruno, É, o irmão Ivan, só um pouquinho, o irmão Ivan está com a mão levantada faz hora aí, não sei se não der oportunidade para ele. Eu não vi a mão. Ô, irmão Ivan, pode falar. eu também não. O Ivan. Acho que ele está aí? Não tá falando, né? Não está ouvindo, Deve ter sido sem querer. Pode seguir, minha irmã. Tá, então, Agostinho ele vem falar do pecado original, né? O pecado original para Agostinho, a questão do pecado aparece no cristianismo,
que é associado ao pecado, à culpa herdada por todo o gênero humano depois de Adão e Eva sucumbirem à tentação do diabo no Éden, né? E devido ao orgulho, né, e à desobediência de Adão, né, perante Deus, né, quando ele nega, né, ou delega, né, o pecado dele, né, naquele momento, né. O pecado, para Agostinho, nasce em Adão e Eva. Então, quando nascem Adão e Eva, todos os seres humanos que nascem depois de Adão e Eva nascem com o pecado, né? Por isso que fala que é o pecado original, né? E para Agostinho também, né, ele traz a ideia de que todos nascem pecadores, nós todos nascemos pecadores, né? Diferente do pelagianismo, diferente do maniqueísmo, né? No pelagianismo, ele era contra isso, porque entendia que todos eram bons, né? E poderiam ficar bom ou mal ao longo da vida, mas para Agostinho, não, todos nascem pecadores, né? E prevalece pecadores, né? Como seres humanos, até encontrarem com a graça, né? Que vem sendo tratada no Evangelho. Quando o homem se encontra com a graça, né? Ele aceita a crucificação de Jesus, a ressurreição, né? E ele crê, ele é salvo, né? E então Agostinho ele vem trazendo isso, falando que Deus, ele que conduz a pessoa à graça, né? Não é a pessoa que se conduz à graça, né? Somos nós que somos pecadores, somos conduzidos à graça de Deus, e somente por meio da graça é que nós podemos ser salvos. Não existe salvação sem a graça, né? Sem a redenção em Cristo Jesus, né? Então, Agostinho, ele fala também no livro dele, Arbítrio, né? Que sem Deus não vale nada, né? Nada vale a pena, né? E que ele descreve, né, as consequências, né, de Adão para viver conforme o próprio desejo dele, né? No momento em que ele aceita a fruta, né, de Eva, ele traz isso como se fosse um câncer, né, para a sociedade, né? Ele traz isso de forma que entra para toda a humanidade, né? E você só pode se afastar disso se você se aproximar de Deus, né? E aí o pecado é a ausência de Deus também, né? Então, ele traz que o homem sem Deus, ele fica totalmente depravado, né? E incapaz de conceder qualquer bem espiritual. Então, uma pessoa que ela vive no pecado, ela não consegue ter uma vivência espiritual, né? Então, ela não consegue ter uma liberdade espiritual, né? Ele não consegue negar a própria vontade sem você concedido por Deus a graça, né? Esse pensamento de Agostinho vem muito da vivência dele, né? Ele teve uma mãe cristã, um pai que era pagão, vivia num mundo pagão, né? De todas as formas, como o Bruno falou, ele era completamente depravado. Então, ele traz isso muito forte na obra dele, né? Aí, Bruno, se você quiser explicar um pouquinho mais sobre a depravação total, porque eu não entrei nesse mérito propriamente. Aí você pode falar um pouquinho também. A gente acabou vendo na aula do Sínodo de Dort um pouco sobre a depravação total, que é a queda do homem à medida que ele nasce, ou seja, não há homem bom. Quando fala o homem, alcança mulheres também. Tanto Calvino quanto Armínio vão convergir nesse ponto, lembram dos 5 pontos de cada um?
Então, o homem é depravado em si mesmo. Tanto o Pelágio quanto o neopelagianismo, ele vai dizer o seguinte: não, 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 o homem não depende da graça para ser salvo. Ok? Em resumo, é isso. Vai lá, irmã Edilene. Tá. Então, aí eu vou falar agora da graça, né, que também, para mim, é bem confuso, mas eu vou tentar falar aqui, né. Agostinho, ele é conhecido como teólogo gracista, né, ou doutor da graça, né, porque ele abordou esse tema muito firmemente, né. Na abordagem, né, Santo Agostinho, ele traz alguns pontos fundamentais, né? O significado do conceito da graça é a própria pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito homem para a redenção de todos. A graça não é algo que é dado por Deus ao homem, mas é próprio de Deus que se dá em Cristo no seu espírito para o homem, né? É o convite que Deus faz ao homem para participar da sua própria vida trinária. Implica numa resposta por parte do homem, né? Então, aí já entra a questão do arbítrio. Mas será que o homem é capaz de responder os seus próprios méritos? Né? Uma pergunta que ele faz, né? Será que a sua vontade é suficiente para viver uma vida verdadeiramente livre, orientada pelo bem, pela verdade, né? Ele trazendo a questão do bem e da verdade. Então, ele traz esses pontos da graça, né? E ele fala, né? A partir da ideia de Agostinho, né? Sobre a graça, né? Ele desenvolve, né? Algumas perspectivas teológicas, né? De Jesus Cristo, né? Como chave e leitura indispensável para a compreensão da graça, né, da doutrina da graça, porque ele entende que aquele que crê em Jesus, né, recebe, né, o Espírito, então recebe a graça, né? Mas ele vem tratando da graça de uma forma, né, que é o que hoje a gente entende como os calvinistas, né, que... Deixa eu ver se eu acho o trecho aqui que eu dei uma perdida aqui. Tá. Agostinho, quando Agostinho, ele atribui a renovação do homem exclusivamente à graça, e nessa conexão ele fala da graça irresistível, né? Ele quer dar entendimento à graça divina e se impõe à vontade contrária à natureza do homem, como uma pessoa livre, e sim, ele altera a vontade do homem na escolha voluntariamente daquilo que é bom, né? Então a vontade do homem é renovada e assim se restaura a sua autenticidade e liberdade. Então, Deus pode operar realmente sobre a vontade do homem, de maneira que, pois pela graça de Deus, se torna fonte de todo bem no homem, né? Então, o homem, ele pode fazer, mas Deus age no homem, né? Essa é a ideia de Agostinho, né? E Agostinho, ele, na primeira etapa, né, ele fala da graça, né? Ele vem falando da graça, ele vem falando da graça proveniente, graça operante e da graça cooperadora, né? Na primeira etapa, que é a graça preveniente, o Espírito de Deus emprega a lei para produzir o senso de culpa e de pecado. Na segunda, né, que é a graça, a graça preveniente, a primeira graça operante, na graça operante,
Desculpa, gente, estou meio atrapalhada hoje, estou com o pé torcido e eu estou pensando aqui que eu me perdi. Perdão. Ó, na graça proveniente, a graça operante e a graça operadora. Na primeira, que é a graça proveniente, o Espírito de Deus emprega a lei para produzir o senso de culpa e de pecado. Na segunda, que é a graça operante, ele usa o Evangelho para produzir aquela fé em Cristo e na sua obra expiatória, né? Que aparece na justificação e na paz com Deus. E na terceira, que é a graça cooperadora, a vontade renovada do homem coopera com ele para a obra de santificação que se prolonga pela vida da pessoa inteira, né? Então, essas três vertentes, né, que ele traz da graça preveniente, a operante e a cooperadora, são inclusas, né, e elas têm interesse, né, elas são voltadas, né, para a transformação espiritual do pecador, né, tendo essas etapas, né, até que você chegue ao nível de santificação, né, e regeneração. Não sei se está certo, se está entendido aí, Bruno. 100%. Tá. Então, por favor, se alguém tiver alguma dúvida. Difícil falar sobre isso. Aí tem agora eu vou falar sobre a Trindade, né? Ele escreveu o livro Trinitatis, né? Que é Trindade, né? E ele traz alguns pontos, né? Na verdade, eu não achei se Agostinho foi a primeira pessoa a falar sobre isso, mas é estudado essas obras dele até hoje, né? Ele traz, né, que Deus em si mesmo Acho que travou, irmã, né? é revelado. Desculpa. O quê? É que você travou e agora voltou. Ah, tá. Então, Agostinho traz que Deus por si mesmo, né, ele se revela por meio da Trindade, né? E ele se revela da seguinte forma: Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas, elas são distintas entre si, mas inseparáveis nas suas ações ad extra, né, ou fora. Então, é toda a Trindade que deve se atribuir ao exemplo da obra da criação, né? Como é que se atribui a obra da criação, né? O Verbo estava lá, ele estava com Deus, ele era Deus, né? E também o Espírito, a presença do Espírito Santo também, que andava sobre as águas, né? Essa ideia que Agostinho traz, né? No vocábulo de Agostinho, Deus é igual ao Pai, que criou todas as coisas. E pela palavra princípio significa o Filho, que é Jesus Cristo, né? No qual foi criado pelo Pai. Deus é trino, então ele procurava a Trindade, Agostinho entendia que Deus era trino, e nessa ele procurava a ideia do Espírito Santo dentro das Escrituras, e ele acha o Espírito Santo andando pelas águas, né, no momento da criação. Então ele fala, né, Pai, Filho e Espírito Santo, eis o Criador de toda criatura, né? Não tem como fugir disso, porque no princípio era Deus, né? O Espírito de Deus parava sobre as águas, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Logo, o Verbo foi criado por Deus. Então, assim, eu não sei se eu estou explicando certo isso, porque eu achei super confuso explicar. Tecnicamente, a gente vai falar sobre Trindade agora em teologia sistemática. O mais importante é compreender o que Agostinho trabalhou.
Então, Agostinho trabalhou Trindade, e foi um dos primeiros. Trabalhou a doutrina da Reforma. Então, a Reforma ela se embasa na teologia gracista de Agostinho. E ele também vai dar base para a ideia do bem e do mal. Tudo que a gente precisa consultar na patrística, é Agostinho. Eu acho que fica claro, irmã Edilene, até te ajudando aí para a gente fechar Agostinho, que ele trabalha uma base de toda a teologia que a gente... Cortou, Bruno. Cortou para todo mundo? Não? Toda a teologia calvinista... Cortou. Para todo mundo? Acho que só para a irmã Edilene, né? Deve ter sido aqui, então. Toda a base da teologia que nós conhecemos hoje, do ponto de vista depravação total, o que é trindade, o bem e o mal, é trabalhado por esse ex-profano convertido por uma revelação. Então, ele é a fonte de tudo, tá? De tudo que nós conhecemos teologicamente hoje, trabalhado ao longo do tempo por Arminio, por Calvino, por George Edwards, por tantos outros nomes. Eu queria, se a irmã Edilene me permite, e aí até passar a palavra, senão a gente não vai conseguir tempo remonstrante, né? Tem outra irmã Edilene para falar hoje, ela está super ansiosa, não está? É Edilene e Edilene. Eu vou passar a palavra para vocês, a irmã Lide também. Só que antes disso, eu quero ler para vocês aqui a oração de Agostinho, muito rapidamente. Muito rapidamente. E essa oração tem a ver com a história de conversão dele, que é assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava felicidade, buscava algo e não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou. Porque tu me deixaste conhecer-te, entrei no teu íntimo, sob a tua guia e consegui. Porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Acompanharam? Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros, e, no entanto, passam ao largo de si mesmo, não se arriscam na aventura de passear dentro. É um convite para dentro. Durante os anos da minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Estão acompanhando? Sem saber, desejava. Eis que estava dentro e eu fora. Eis que estava dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiam senão a ti. Estavas comigo e eu não estavas contigo. Vou repetir. Estavas comigo e eu não estava contigo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim, e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo para não olhar para dentro de mim. Eu tinha me escondido, mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri ao meu grande amigo Alípio. Ele disse: os ignorantes nos arrebatam o céu e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava chorando, desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo, quando deixei de dizer, amanhã, amanhã,
Foi então que escutei uma voz que vinha da casa vizinha, uma voz que dizia: pega e lê. Gente, essa oração, ela diz sobre muito dos depoimentos de vocês. Tarde te amei. Você estava dentro, eu estava fora. Enquanto a gente busca fazer alguma coisa, a gente não encontra Deus. Quando a gente olha para dentro e reconhece que não somos, nós o encontramos. Glória a Deus. É um resumo poético, filosófico e retórico de um homem extremamente culto que fez essa oração. E ele continua orando, não dá tempo para a gente trabalhar essa oração, que é maravilhosa. E ele grita algumas vezes: tarde te amei, tarde te amei, tarde te amei. Aos 30 anos, era equivalente aos 60 de hoje. É verdade. Forte, hein? Meu Deus. Forte. Vamos lá, meninas, vamos tentar passar por um segundo tema, Vamos. só para a gente não encerrar só. Rapidinho, só terminando aqui um pedacinho da Trindade, né, que ele traz, né, uma colocação que eu acho que é útil. Ele fala que a Trindade, ele reconhece a Trindade pelo seguinte, né, é certo que só o Filho encarnou, mas foi toda a Trindade que agiu. Primeiro, Maria concebeu pelo Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai. Segundo, essa presença continua, essa presença continua, né, Deus unitrino, no qual cada pessoa define a relação às outras, né? Pai é pai, porque existe. O Filho existe como tal causa por conta do Pai, e o Espírito Santo é a santidade do Pai e do Filho, né? Então, ele tem mais coisas que ele fala, né, sobre, mas seria basicamente isso, né, que o Pai é o Pai, porque ele existe, ele sempre existiu, ele é eterno, né, o Filho existe por causa do Pai, né, e o Espírito Santo é a santidade do Pai e do Filho, né. Então, só trazer esse ponto, né. E aí ele vem falando da predestinação, né? E esse aqui é um ponto que, para mim, foi bem confuso, é muito confuso, na realidade, na minha cabeça ainda, né? A exposição de Agostinho, né, sobre a graça, né, de Deus, né, por causa da eficiência da salvação, conduziu ele à doutrina da predestinação, né, que o que Deus faz no tempo em prol da graciosa renovação do pecador, né? É o que ele determinou fazer em seu plano eterno, né? O princípio, Agostinho manifestou a tendência de considerar a predestinação como contingente, né? A presciência divina, né? Apresentando Deus como aquele que elegeu aqueles que ele sabia o que creriam, né? Então, todo aquele que Deus sabia que iria crer nele, ele elegia, né? Na realidade, isso faz a predestinação depender da previsão, da prevista ação livre do homem, né? Entretanto, logo percebeu que a coerência e uma justa interpretação das passagens relevantes das Escrituras exigiam que ele considerasse até a escolha humana do bem e a fé em Cristo como outros efeitos da graça divina. E assim ele modificou a doutrina de acordo com isso. A sua doutrina da predestinação, geralmente, ele via a predestinação em uma conexão com a salvação do pecador e chegou a afirmar que ela só poderia ser chamada salvação, né, do ponto de vista da eternidade, né, no tocante aos não eleitos, ele concedia que o decreto de Deus seria como uma mera omissão, né? Mas Deus não é omisso, né? Então, aí a reprovação diferia na eleição do fato que aquela não é acompanhada por qualquer eficiência divina para garantir o resultado
tensionato. No entanto, Agostinho foi um defensor da predestinação, também nos seus ensinamentos, um elemento estranho no seu pensamento principal, a saber, a ideia de que a graça e a regeneração pode vir a ser perdida novamente. Então, para Agostinho, poderia perder, né, a graça, né, a salvação. Né? Ele dizia que são somente aqueles que são regenerados, né, e perseveram, ou quem, após a perda da graça da regeneração, é restaurada, que são finalmente salvos, né? Então, você tem que perseverar, né, na fé, né? Você não pode cair, né, depois disso, né? Se você cair, você pode ser restaurado, mas só se você for predestinado, né? Contudo, há uma característica, né, que ele traz, né, que a condição de ser regenerado, né? Então, nem todos seriam regenerados, a não ser aqueles que realmente fossem predestinados, né? Eu peguei um padre falando sobre a predestinação, mas foi num vídeo, e ele trazia um ponto interessante. Ele falava que existe digamos assim, uma má leitura do que Agostinho quis dizer, né, sobre a predestinação, né, que hoje é usado pelos calvinistas, né, que tem as pessoas escolhidas e predestinadas à salvação. Ele queria dizer que Agostinho falava que tinha algumas pessoas que eram predestinadas a servir no reino, entendeu? A servir no reino de Deus, né? Então, ele traz os santos, né? Porque como era um padre católico, ele traz os santos. Os santos, eles foram predestinados a servir dentro do reino da salvação aqui, né? Então, os santos, eles, não só como Santo Agostinho, Santa Mônica, que é a mãe dele, outros santos, né, que a Igreja Católica traz, eles foram predestinados a servir de uma forma diferente, mas esse padre, inclusive, ele fala que a salvação vem para todos, mas algumas pessoas são predestinadas a, dentro do reino, né, dentro da salvação, servir de uma outra forma, né? Creio que, como eu comentei, essa doutrina da predestinação é um tema muito denso para a gente esmiuçar agora. O que é mais importante, como eu comentei, é entender Agostinho foi o primeiro a trabalhar essa ideia, né? O padre, esse comentário, quase um comentário calminiano, né? Ele flerta com os dois lados, mas de forma muito rígida. Agostinho defende a ideia da predestinação, tá? Onde isso nasce? A eleição condicional, ela inicia em Agostinho e fecha no Sínodo de Dort, que é o trabalho da aula passada, tá? Mandilane, você vai... As meninas estão nervosas, Mandilane. Edilene, Edilene. Eu vou seguir, eu só vou falar agora do arbítrio, vou tentar trazer rapidinho, né, esse ponto do arbítrio aqui. É mais ou menos tranquilo, né? Agostinho, ele escreve sobre arbítrio em 3 livros, né, em fases diferentes da vida dele, né? Esse é um ponto dele, né? Então, cada livro explica uma fase também de Agostinho, né? No livro 1, Agostinho, ele explica, né, que o pecado, né, o pecado provém do livre-arbítrio, né? E a grande questão que ele traz, né, é que vai perpassar, né, não seria Deus, né, o autor do mal, mas seria o homem por meio desse arbítrio que faz o homem pecar, né? E aí, Agostinho, para explicar essa questão, ele vai afirmar que existem 2 tipos de maldades, né? O mal que nós sofremos e o mal que nós praticamos. Quando dizemos que alguém fez o mal ou quando sofreu algum mal, o mal é feito
nasce de dentro de nós e nós somos responsáveis já quando alguém sofre algo mal, Deus permite que isso aconteça, porque é Deus que age em todo o universo, né? E permite que isso aconteça na vida de alguém, né? Então, o mal que Santo Agostinho vai criticar é o mal produzido pelo homem, porque se afasta de Deus. Mas ele traz esse equilíbrio, né? Que é o mal que nós fazemos e o mal que Deus permite que aconteça, né? Aí, isso é no primeiro livro, né? No primeiro livro ele ainda estava no mundo da filosofia, né? Do ceticismo, né? E ele vem para o segundo livro, né? E Agostinho ele defende a ideia de que o livre-arbítrio é um bem em si mesmo e não um mal. Já no segundo ele muda, né? E a grande questão colocada é porque Deus nos deu a liberdade pela qual a gente peca, né? Com essa questão, ele quer mostrar que Deus dá a liberdade para o ser humano escolher as suas decisões. E o que fazer com que o ser humano seja, digamos assim, um fantoche na mão de Deus, né? Mas que Deus, ele permite que você peque, mas se você não pecar, se você pecar, você tem as suas punições, né? Se você não pecar, você é premiado pela graça, né? Assim, ele traz esse ponto, né, tentando, acho que, trazer um equilíbrio no arbítrio, né? Mas ele coloca Deus como se Deus controlasse a gente, né? Mas só nos resultados, né? Digamos assim, o pecou, resultado do pecado, fez o bem, resultado do bem, né? Então, a questão do bem e do mal aí também, né? E no livro 3, né, nessa, Agostinho já é cristão consolidado, ele já é bispo, né, dentro da igreja, né, ele já estuda a Bíblia, né? E aí, para explicar o mau uso do livre-arbítrio, Agostinho vai trazer um caminho de retorno do que ele já tinha escrito antes e vai chegar à conclusão de que o homem começou a se afastar de Deus através do pecado original, Adão e Eva, e agora, para retornar mais próximo de Deus, ele não consegue sozinho, e aí ele vai precisar da graça divina. Nesse livro, Agostinho trata das questões ligadas ao mau uso do livre-arbítrio. Então, nesse livro, no livro 3, sobre o arbítrio, ele traz a colocação de que o homem, ele pecou, ele é pecador, ele sofre com pecado, mas para ele se retornar a Deus e ter um convívio com Deus, ele vai precisar da ação e da graça divina para que ele possa retornar, né? Enfim, aí eu termino aqui a minha parte, que foi bem extensa, desculpa aí. Tema bem difícil para mim. Achei bem puxado, mas aí, Bruno, se quiser colocar alguma coisa aí sobre o arbítrio. Não, vamos lá com as meninas, para a gente não, tadinha, não monopolizar. A gente volta a falar sobre isso em teologia sistemática. Beleza. Bom, meninas. Acho que é a Lídia agora. Aqui, Pro. Bom, professora, a minha parte é remonstrantes. É um tema bem técnico, bem complexo. Eu vou ler para vocês o que eu pesquisei, e daí eu vou pedir a ajuda do Bruno, porque daí eu acho que vai facilitar para que todos entendam. E assim as meninas vão conseguir também, talvez, apresentar ainda hoje, tá bom? Deixa eu só tirar uma dúvida, Bruno. Remonstrantes. 90% da turma, será que é remonstrantes? Filhos de remonstrantes? Alguma coisa assim? Porque eu nunca ouvi falar, mas assim, não havia, né, ouvido falar, mas lendo alguma coisa assim, acho que muita gente aqui pode se dizer como remonstrantes, né? Seria isso? Acho que a gente tem muito de maniqueu,
muito de remonstrantes, muito de Agostinho. Não, eu acho que eu não me expressei, então. Talvez no final do curso, quando a gente fechar, vai ir para esse lado, né? É provável. Provável, né? É provável. Então tá. Então vamos lá. Remonstrantes. O que significa remonstrante? Opositor e manifestante. Os remonstrantes nada mais eram do que discípulos jacobianos. Os remonstrantes foram um grupo teológico reformado do século XVII, originário dos Países Baixos. Eles eram seguidores das ideias teológicas do teólogo holandês Jacobus Arminius e apresentaram uma declaração formal de sua crença em 1610, conhecida como remonstrantes. Os remonstrantes discordavam de certas doutrinas calvinistas, especialmente em relação à predestinação, livre-arbítrio e expiação. Eles defendiam a crença de que Deus predestinou as pessoas com base na sua presciência da fé ou incredulidade delas, em vez de uma predestinação incondicional. Em resposta às suas crenças, os remonstrantes enfrentaram oposição por parte dos líderes calvinistas e da ortodoxia reformada. Isso resultou em conflitos e perseguições, levando à sua exclusão das principais instituições religiosas e à restrição de direitos civis. Depois da morte de Armínio, 46 ministros e leigos holandeses respeitados redigiram um documento chamado Remonstrância, que resumia a rejeição por Armínio e por eles mesmos do calvinismo rígido em 5 pontos. Que seria graças ao título do documento, os arminianos passaram a ser chamados de remonstrantes. Entre eles estavam os estadistas e líderes políticos holandeses que tinham ajudado a libertar os Países Baixos da Espanha, e seus inimigos acusavam-nos de apoiar secretamente os jesuítas e a teologia católica romana, e de simpatizar com a Espanha só porque concordavam com a oposição de Armínio a respeito da doutrina da predestinação. Não existe nenhuma evidência de que qualquer um deles realmente tivesse alguma culpa em relação às acusações políticas feitas contra eles. Mesmo assim, ocorreram tumultos em várias cidades holandesas, nas quais foram pregados sermões contra os remonstrantes e distribuídos panfletos que os difamavam como hereges e traidores. Finalmente, o grande poder político dos Países Baixos e o príncipe Maurício de Nassau entrou na luta em favor dos calvinistas e, em 1618, ordenou a detenção e o encarceramento dos principais arminianos. Para aguardar o resultado do Sínodo Nacional de Teólogos e Pregadores, o Sínodo de Dort entrou em sessão em novembro de 1618 e foi encerrado em janeiro de 1619, contando com a presença de mais de 100 delegados, inclusive alguns da Inglaterra, da Escócia, da França e da Suíça. Como esperado, a despeito das eloquentes defesas do arminianismo feitas pelos principais remonstrantes na conclusão do sínodo, todos os líderes remonstrantes foram condenados como hereges, e pelo menos 200 foram dispostos dos seus ministérios da igreja e do Estado, e a cerca de 80 foram exilados ou presos. E um deles, o presbítero estadista, o filósofo Hugo Grotius, foi confinado em uma masmorra, da qual posteriormente escapou. E outro estadista foi publicamente decapitado. Espera só um pouquinho. Ô, Bruno, eu fiz bastante pesquisa aqui
mas eu acho que vai ficar muito tarde e é um tema bem complexo. Você quer me auxiliar aí para que o pessoal não comece a dormir? Quero. Tem alguém com sono aí, gente? Não? Vamos lá. Trazendo uma sim. Tem. A Tem Vânia, a Vânia. A Vânia tá tá com sono. O remonstrante, como a gente comentou em uma das aulas passadas, eles são os alunos de Armínio. Lembra que a gente falou de pelagianos? Agora, citando Agostinho, Agostinho combate Pelágio. Pelágio fala que não precisa de graça de Deus para que o homem se salve. Agostinho fala o contrário, precisa da graça de Deus. Armínio também fala precisa da graça de Deus, bebendo de uma fonte chamada graça preveniente. Estão me acompanhando? Ok. O que é a graça preveniente em resumo? Deus se revela de alguma forma para o ser humano. E revelado para o ser humano, após essa revelação, o ser humano consegue dar um passo para Deus. Ou também não dar esse passo. Sabe quando você prega o evangelho para alguém e alguém rejeita? Tipo isso. Você pregando o evangelho é graça preveniente. A pessoa rejeitando ou aceitando é o passo que ela dá. Para o Agostinho e para os calvinistas, isso não existe. Os escolhidos e eleitos aceitarão o convite, os não escolhidos, os não eleitos não aceitarão os convites. Até aí, beleza? Simples assim. Os remonstrantes pegam a ideia de Armínio, o escrito teológico, a ideia teológica de Armínio, e escreve isso em 5 grandes pontos. Depravação total, e aqueles que a gente já viu em outro momento, lá na aula do Sínodo de Dort. Eles são levados para um julgamento. Estão comigo? Os remonstrantes são levados para um julgamento. Eles são julgados como heréticos. E assim sendo, eles são presos, torturados, exilados. As obras são queimadas. Obras de Armínio e obras de remonstrantes são queimadas. Eles são levados para masmorras, como a irmã falou do Hugo. Enfim, entre outros. O que acontece com isso? Nós não temos acervo acadêmico da remonstrância, porque no Sínodo de Dort, todo remonstrante, ou seja, todo arminiano foi condenado. O Estado, a Holanda, a Alemanha, a Escócia, a Europa como um todo, o Estado era calvinista. Havia poder, havia financeiramente falando muita força, e essa força sufocou a remonstrância. Ok? Exatamente isso, Bruno. O arminianismo tem muito, não tem muita informação, né? Digamos assim, que não tem tantos livros, não tem um arquivo, né? Porque realmente eles foram perseguidos, envolveu a parte política também, e eles foram perseguidos e praticamente destruiu tudo que era de Armínio, né? Exato. Então, As principais faculdades no mundo são calvinistas, teológicas, né? são calvinistas. As principais obras literárias do mundo também são calvinistas. Então, há uma nascente, há um ressurgimento de uma remonstrância, ou seja, homens e mulheres, biblistas, teólogos, que defendem o pensamento arminiano. Ok? Gente, 2 pontos importantes. Por que a gente trabalhou Agostinho e remonstrância juntos? Agostinho é a base do pensamento calvinista. Remonstrantes é onde morre o pensamento arminiano. São os 2 extremos. E assim, por Armínio ter morrido tão jovem, é uma pena, né? Porque acho que
não teve tanta força depois da morte dele, por mais que surgiu esse grupo, mas foi um grupo pequeno, e como o calvinismo tinha uma força maior, tanto que envolvia a parte política, eles não conseguiram ir além do que eles foram, né, devido toda essa demanda de calvinista que tinha. Então, acho que a morte de Armínio foi realmente bem precoce, né? Mas porque ele morreu, acho que com 49 anos, de uma tuberculose, e com isso os seus discípulos tentaram seguir adiante com as ideias dele, porém não tiveram força porque eles eram a minoria, né? E os calvinistas tinham a força do Estado. Isso minimiza a doutrina calvinista? Não. Isso tira aquele romantismo da reforma. Eu sou uma igreja reformada, você tem sangue na mão. Conseguiram pegar a ideia? Sabe esse orgulho de ser igreja reformada? Vocês também são assassinos. Então, desromantiza essa história. Assim como os remonstrantes e os arminianos não podem ser romantizados. O nosso ponto de convergência é o evangelho. É a cruz. Se você vê uma igreja que prega a reforma, ela também é uma igreja idólatra. Se você vê uma igreja que prega o arminianismo, ela é uma igreja idólatra. Todas as correntes, todas as vertentes, nós nos travamos em duas. E qual que é o principal ponto de separação entre essas duas teologias? Predestinação e presciência. Deus não destinou, Deus sabia. Antes da fundação do mundo. Qual caminho você escolheria? Do outro lado, Deus sempre destinou o seu destino final. Usei um pleonasmo. Dúvida, gente. Esse é um grande resumo da remonstrância. Fiquem à vontade para tirar dúvida. Se você se classifica inclinado ao arminianismo, a sua frase de defesa sempre vai ser presciência. Deus sempre soube aquilo que eu escolheria. Não destinou, mas sempre soube. Você vai ver muito o pastor Elias Soares usar essa frase, presciência. Sem dúvidas. Você acha que fortaleceu o arminianismo a partir de John Wesley? John Wesley ele é a principal figura em 1700, nos anos 1700, arminiana. Então, John Wesley, ele, na verdade, ele trabalha melhor, inclusive, ele complementa a teologia arminiana, tanto que ele tem algumas coisas que ele vai divergir do próprio Armínio, mas ele é a principal figura. Tanto que a gente vai ter um trabalho aí para trabalhar só arminianismo wesleyano, que é diferente. Existe o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano, que são coisas diferentes. Mas é isso aí, Wesley é a principal figura. Tanto que existe uma Bíblia de John Wesley, que é uma das raras Bíblias com inclinação arminiana. Outra Bíblia com inclinação arminiana é a Bíblia do Expositor, que é a Bíblia do James Swaggart. Essa é uma Bíblia arminiana. A Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia arminiana. Não sei se vocês sabiam, mas Bíblias de estudo, elas são diferentes entre arminianos e calvinistas, tá? Você pegar uma Bíblia de Genebra, é uma Bíblia calvinista. A Bíblia NAA é uma Bíblia calvinista. É a King James. Calvinista. E a NJ, como é que é? A NTLH. Neutra. Hum. Neutra. Por isso você... E a JFA, gente, por favor, me orienta aí. A JFA, ela não tem nota de estudo. Ah, tá. Não é de estudo, é verdade, desculpa. Maravilha. Ela nem é. King James, calvinista. NVI. NVI é uma Bíblia que ela é um pouco neutra. O tradutor é o Luiz Saião, que é um moderado, mas ele bebe na fonte calvinista também, um pouco mais arminiana. Mas a NVI, ela
ela não mergulha tanto no calvinista, ela é uma Bíblia moderada, assim como a NTLH, tá? Isso faz com que a Bíblia torne-se ruim? Não. Você só sabe hoje que cada Bíblia vai ter uma inclinação. Neutralidade, por exemplo, é a Bíblia a NTLH, ou uma Bíblia sem estudo. Esse é um fator. A Bíblia NTLH ela é super questionada por conta da tradução dela pobre, tá? E o comentário muito resumido. Só que por que eu indico para quem começa? Porque ela é neutra. O que define a Bíblia ter inclinação para calvinismo e arminiano? É o estudo, é a base do estudo, ou a tradução das palavras no É o comentário comentário? o comentário bíblico, a depender do seu tradutor ou do seu exegeta, que é a pessoa que escreveu ali, ou grupo de pessoas, e também a questão da tradução. Você vai encontrar, por exemplo, a Bíblia de Genebra, ela vai muitas vezes traduzir pré-ciência por pré-destino. Então a BKJ é calvinista, só para eu calcular. A Bíblia BKJ é uma Bíblia calvinista. Isso Tá. significa que ela é ruim? Não, ela é uma das melhores Bíblias de estudo de todos os tempos. Porque essa 1911, a que eu tenho, qual a diferença da outra? 1611. 1611, positivo. Porque em 1611 o rei James, ele pediu uma tradução dos textos originais. Então, um artista plástico da época, chamado Roman, ou Oman, ele faz a tradução e coloca as notas de estudo. Então, tem as notas de estudo de Oman, né? E aí, essa nota de estudo acontece em 1611, por isso que é BKJ 1611. Você deve encontrar muitos irmãos que aderem a um calvinismo, eles vão se utilizar da BKJ, muito. Ainda tem a Spurgeon, né, Bruno? A Bíblia de Spurgeon, uma Bíblia muito boa também. Mas assim, gente, não significa ser ruim. Por exemplo, a minha Bíblia de cabeceira, eu utilizo duas, sempre duas. Não há uma, mas duas. Principalmente quando você vai falar de estudo. Ser calvinista é ruim? Não. Ser arminiano é ruim? Também não. Você não se definir é ruim? Também não. O que é importante para você hoje? Saber onde nasceu cada coisa. Onde nasceu o calvinismo? A gente já sabe que ele nasce em Agostinho. Onde nasce em Armínio? É um trabalho feito por Armínio, olhando Pelágio e matando aquela teologia, desenvolvido pelos remonstrantes, torturados no Sínodo de Dort. A história ficou resumidinha em talvez uma frase. É isso, gente. Bruno, e as igrejas pentecostais, todas elas são arminianas? Não todas. Mas assim, a principal igreja a principal igreja pentecostal, que é a Assembleia de Deus, a confissão pública de fé dela, ou seja, ela confessa a fé escrita, é arminiana. Então, você vai enxergar na confissão de fé, ou nos pontos de doutrina da Assembleia de Deus, uma confissão de fé arminiana. Ok? Então, normalmente, os pentecostais, eles tendem a ser arminianos. Os calvinistas tendem a ser cessacionistas. Por quê? Agostinho, Calvino, reforma. Pegou? Então, esses reformados, eles bebem dessa linha calvinista e as igrejas reformadas. Os arminianos também são reformados, nós somos parte da reforma. Só que nós seguimos, eu falo enquanto Bruno, seguimos uma linha um pouco diferente. Gente, mais Bruno, pode perguntar. deixa eu só entender uma linha aqui, porque quando você fala da reforma, né, a reforma não começou em... Esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Estava pensando não no Calvino, no alemão, esqueci o nome dele, meu Deus do céu, Martinho Lutero. Não começou em Lutero, já tinha vindo já vários outros antes tentando uma reforma na igreja, certo?
quando os remonstrantes surgem, já aconteceu essa reforma, porque aí o calvinismo já estava predominando na Europa. Nesse meio tempo, quando eles surgem, também foi uma disputa de poder, porque Lutero ele surge realmente falando, olha, a Bíblia, e ele traduziu o Novo Testamento, na realidade, para um príncipe holandês. É um príncipe holandês, né, se eu não estou enganado, que ajudou ele, inclusive, né, escondeu ele. Então, assim, quando ele faz essa tradução, né, para esse príncipe, ele... E aí começa a divulgar, né, o evangelho a partir dali. Depois disso surge Calvino, já lá na frente. E aí a reforma ela sempre é contínua. Esse é o ponto? Sim, vamos lá. Na verdade, Lutero traduz para o alemão. Gutenberg Não, Gutenberg inventa a impressora, ele é inglês, mas a Bíblia copiada por Lutero é uma Bíblia alemã. E, de fato, Gutenberg e Lutero são escondidos por um amigo muito rico alemão. Calvino, obviamente, ele é posterior a Lutero, e a reforma, ela acontece progressivamente. A reforma, ela não deveria acabar. O que é a reforma? A reforma é um combate ao status quo da igreja cristã deturpada em Constantino. Toda a igreja vaticanizada, ela deveria ser combatida pela reforma. Então você vai ver que toda a igreja vaticanizada surgem reformadores. A reforma ela é progressiva, assim como a revelação da graça. A reforma não é uma igreja. A reforma é uma ideia. entendi. A reforma, ela é um retorno às escrituras. E ela tem um grito, né? Nós já estudamos ele. Sola gratia, sola fide, sola deo gloria, sola scriptura, etc. Bom? Gente, alguma dúvida nesse tema? Mais alguma? Fiquem lá, vão ter. Não? Percebo alguns rostinhos preocupados. Tá tudo certo. É muito assunto para compreender tudo de uma vez, né? Não é... Isso. Por isso que eu sempre falo, gente, para a gente sintetizar, a gente precisa aprofundar no que a remonstrância defendeu, ou que Agostinho, ou que Calvino. Não. É entender onde surge. Surgiu aqui. Então a gente grampeou, né? Pô, entendi. Surgiu em Agostinho, a remonstrância é para isso, o arminianismo é para isso. E a pesquisa de vocês é ad eterno para vocês. Eu acho que isso torna rico. Dá para tirar um pouco de cada bebida das duas fontes, por exemplo, no final, eu não quero me definir nada, eu sou de Cristo, tipo assim. Você pode se definir como, olha, eu sou uma gracista moderada, não me defino. É melhor não se definir. Beber de duas fontes é impossível. Não tem como você pegar 2 pontos de um, 2 pontos de outro, não dá. Existem grandes teólogos, como o próprio Lamartine Possella, como eu citei, o Luiz Saião, Russell Shedd, ele era um calvinista, mas ele flertava com essa moderação. Tem frases, eu morri sem saber. Né? Não dá. Mas não dá para flertar com os dois. Você pode falar, olha, eu sou moderada. Eu sou moderada. Estou no caminho do meio. Eu sou uma gracista. Eu me defino muitas vezes como um gracista, moderado e tal. Então, a gente quando tem aqueles grupos de discussão que a gente sabe que não vai fechar, eu falo, não vale a pena. Obviamente, vale a pena para enriquecimento, etc e tal. Quer ver, gente, Romanos 9 é um capítulo calvinista. Romanos 10 é um capítulo arminiano. Você quer defender o calvinismo? Leia Romanos 9. Você quer defender o arminianismo? Leia Romanos 10. Então, Paulo era os dois. Então, eu vou querer ser os dois também. Talvez. Dividir.
Talvez. Eu queria saber só se Martinho Lutero, rapidinho, se Martinho Lutero era arminiano ou calvinista, porque eu assisti o filme, eu me emocionei muito, meu Deus do céu, nossa. Martinho Lutero era luterano. Ele Ah, não sim, era nem calvinista era e nem calvinista, nem arminiano. entendi. Tinha a liturgia dele. Lutero, ele não tinha essa definição, porque essa definição ainda não existia de forma clara, ela acontece depois. Mas, analisando a teologia defendida por Lutero, eu vou chamá-lo de monergista. Isso a gente vê no futuro. Tá? Lutero era um monergista. Viu, mano, Bruno? Mas daí, num resumo, no fritar dos ovos é Cristo, é a graça, né? Não vai, não vai interferir, né? O calvinista arminiano, se ambos têm a graça, conheceu Jesus, no final, tá tudo certo. Para os dois, o ponto de convergência é Para os Cristo. dois. Para os dois. Ponto de solução. A fórmula da equação é a cruz. A fórmula da equação que dá todas as soluções é a cruz. Eu acho que isso é perfeito. Vai todo mundo se encontrar lá no céu e tá tudo certo. E lá a gente vai ver, e aí? Eram Mas os predestinados ou os prescientes? Mas acontece que nem todo calvinista e nem todo armeniano entende o que nós acabamos de falar. Na verdade, irmão Paulo, eu vou te dar uma sugestão. Se o irmão sair da Lex amanhã e se matricular numa escola calvinista, você vai ver defesa de bandeira. Se o irmão se matricular numa escola arminiana, você vai ver defesa de bandeira. Eu tento manter essa neutralidade. Mas os mais experientes, teólogos como Hernanes Dias Lopes, por exemplo, ele vai falar isso. Calvinistas e arminianos convergem na cruz. Elias Soares, por exemplo, Silas Daniel, Ageu Magalhães, vão falar dessa convergência na cruz. Mas escolas que gostam da mídia, que gostam dessa questão da polarização, vão continuar levantando essa bandeira, tá? E existem escolas que formam militantes de corrente teológica, tá? São partidos, na verdade, né, professor? Partidos. São partidos. Muito bem definidos. Tipo a escola do tio Nico. Escola de quem? Tio Nico. Ah, Nicodemos. o tio Nico, ele é um calvinista e militante calvinista, hein? Ele é ótimo. Exposição bíblica acima da média. Mas ele é um calvinista e defende milícia. Militante. Viu, irmão Bruno? Só para fechar aqui, assim, eu queria, só para dar uma... Por exemplo, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que eu sou arminiano. Sim. Mas eu não condeno o calvinista, que nós acabamos de falar. Eu acho que ele tá tudo ok. Tem um povo aí, um grupo aí que condena eu por ser arminiano, ou vice-versa, que condena que eu digo assim, não, vocês estão errados, não tem salvação aí, nesse caminho. Tem esses extremistas? Tem. Se o irmão entrar em qualquer grupo dos Estados Unidos agora, você corre o risco de ser achuncalhado. Beleza. Billy Graham, se vocês assistirem as pregações de Billy Graham, são pregações gracistas. Se vocês assistirem pregações do Russell Shedd, são pregações gracistas, de evangelho puro, seja do ponto de vista doutrinário, de santificação. O próprio Luciano Subirá, você vai ver que ele não entra nessas questões. Eu convido vocês a terem malícia. Percebam pregadores que ficam presos a essas questões polarizadas. Por quê? Isso gera mídia. Faz sentido, irmãos? Vocês vão Muito perceber. sentido. Oi? Faz muito sentido o que o irmão acabou de falar. Sim, porque isso gera curiosidade, gera um afã muito grande. Bom, a gente poderia aqui, agora, nessa aula ou na aula que vem, ficar discutindo, fazer um debate. Gente, levantem argumentos calvinistas e eu vou fazer defesas arminianas. A gente fica debatendo e gerar uma baita mídia. Pensa recorte disso publicado no YouTube. Quem venceu o debate? Para o público polarizado, alguém venceu. Para os técnicos, ninguém vence, porque
Nem os maiores teólogos do mundo fecharam essa equação. Você vai encontrar universidade metodista, wesleyana, universidades Mackenzie, calvinista. E eles não entram num ponto de convergência. O nosso único ponto de amortização, nosso ponto de conforto, é de fato a pregação do evangelho. Irmã, Bruno, oi. você já conhece o pastor Natan Rufino? Não conheço. Nunca ouviu? Mas, rapaz, ele pega aquelas marretas daquelas bravas lá e arrebenta em cima do calvinista. Eu falei, nossa, pega pesado, hein? Polariza. Ele estava num debate aí sobre o calvinismo ele é arminiano contra o calvinista aí, mas ele tem um conteúdo forte. Quem esteve na conferência 2, eu levei um calvinista pesadinho também, e ele entrou batendo. Ao Rafa, falei. O Eduardo? Não, O Eduardo? Foi bom aquele debate, hein, do 2. Foi o Alex muito Luiz, incrível. pastor Alex Luiz. Mas depois a humildade do professor com a oração já foi incrível, do Elias. O Rafa é calvinista, né? O Rafa... O Senna? Não vejo uma definição clara, não. Eu vejo alguns flertes. O Eduardo Stivanelli é calvinista, Bruno? Ele que estava batendo na Alex Luiz? Não. O Alex Luiz Pastor Alex. É calvinista. Pastor Alex. Mas é isso, gente. Ponto de convergência. A gente entendeu. Se alguém ficou na dúvida, peguem esses nomes que a gente falou, Remonstrância, Agostinho, e continuem, refinem a pesquisa, né? Eu acho que o mais importante aqui hoje é a gente entender onde nasceu esse debate, o porquê nasceu o debate, tá? E ter cuidado, ter malícia com... Tenha malícia. Nesse sentido, tenha malícia. Bom. Irmã Edilene, que sempre eu chamo de Edilene, primeiro me perdoa por cometer essa falha, irmã Madalena está por aí também, as demais irmãs, vocês se sentem confortáveis para entrar em Atos 18 agora às 11, querem depois, aí é com vocês. Eu estou aqui à disposição até dia 12 de julho. Eu acho que está todo mundo cansado, né, professor? Aí com vocês. Eu acho que não fica proveitoso, Eu né? acho que A gente lê... Porque são temas um pouquinho longos, e eu acho que tem bastante detalhes que vai vir para essa parte toda que foi explicada, e o povo está cansado, eu acho que não vai mudar. Tá bom, eu estou com vocês, tá? Então vamos fazer... Nós vamos fazer formatura, professor? Vai ter canudo? Eu fico curiosa, assim, para saber como vai ser o fim. Vai ter churrascão aqui em casa para todos que quiserem vir. Não, e quem está no Maranhão, como é que vai fazer para ir para aí, hein? Não, pegar um pulo, minha santa, ver essa cotação desde agora, já vai comprando com antecedência, vem para cá. A gente fez sim, a gente fez da L1, fez da L2, a da L2 não aconteceu aqui, porque a gente acabou fazendo em Curitiba, de parte da turma, por turma muito espaçada. L3 a gente ainda vai fazer, a L4 a gente faz também, tá bom? Então vai ter encontro, sim. Entendi. Aí organiza direitinho, vê quanto que a gente tem que pagar, as roupinhas, tudo bonitinho. Acho que vai ser legal. Não é